Gratidão imensamente pela oportunidade que surge diante dos nossos olhos. E hoje a intuição fala forte, fala sobre a mediunidade, essa responsabilidade que nós todos temos conosco. Médio, todos nós somos, mas nem todos estão dispostos a despertar para essa energia amorosa de Jesus que nos deu, que o universo nos dá todos os dias e que esse todo, agregou em nosso ser. Todos nós somos médiuns. Ninguém é mais médio do que o outro. As pessoas só estão mais evoluídas porque busca conhecimento e outras ainda não despertaram, Então, quanto mais eu busco conhecimento, mais eu fico mais próximo, mais eu agrego, a essas energias que é a da mediunidade, que é mediadores de energia, Então, hoje a gente vai falar sobre a incorporação, dentro da mediunidade. Muitos médios, vão para as casas espíritas e não incorporam. E ficam super chateados porque não incorporam. E ficam ali um tempo mais chateados porque não está incorporando. Quer incorporar Preto Velho, quer incorporar Exu, quer incorporar Caboclo, quer incorporar todo mundo. E não consegue. Porque muitos trabalhadores, eles não vão incorporar, Eles vão trabalhar com a intuição, A intuição vai falar mais alto, ele vai trabalhar na palestra, no tratamento fraterno, vai conversar com nossos irmãozinhos que estão precisando de alguém para ouvir o que eles têm para falar, Porque muitas pessoas que ainda vão nas casas religiosas, e que as entidades falam, olha meu filho, você precisa ir no psicólogo, você precisa de psiquiatra. Eles não vão ainda, porque eles ainda estão muito lá atrás, Então precisa desse médium, que faz esse tratamento fraterno para ajudar a esclarecer, a mostrar o ponto de luz para eles, Porque o ponto de luz está dentro deles, mas eles ainda precisam de alguém, para ser como ferramentas, para abrir caminho, para que ele desperta para ele mesmo. E o palestrante, ele fala da intuição, porque ele está com a egrégora, E a egrégora fala com ele, sobre aqui no pensamento, Eles conversam no pensamento. Aí fala, hoje eu vou falar desse tema, Vou falar desse tema que é bacana. Aí ele vai estudar, vai buscar informação sobre aquele tema, E na hora da palestra pode ter 1000 pessoas. Se uma ouvir essa palestra, colocar em ação, em prática, já valeu a pena o estudo, Não precisa querer que essas 1000 pessoas ouvem, porque talvez elas não estão despertas nem para elas mesmas. Como é que elas vão pegar esse remedinho, Que a palestra é um remédio, Ela, antes do tratamento da marca, ela é o remédio, Que a gente vai digerindo no nosso pensamento, vai trabalhando o nosso pensamento e a gente vai pôr em prática. O palestrante, aquele tempinho que ele tirou para buscar informação, valeu a pena, E muitas pessoas deixam, porque querem incorporar, querem de qualquer jeito. E muitos vão para os terreiros, porque quer fazer uma troca, Eu vou trabalhar com as entidades e minha vida vai ficar mais fácil. Não, você vai trabalhar no espiritual, com as entidades, e os problemas vão vir de todos os jeitos que tiver que vir. Sabe por quê? Porque você precisa passar por ele. Só que quando você está trabalhando com essa mediunidade, está trabalhando com esses irmãos que estão com você, essa egrégora que te acompanha, você vai ter mais força, vai ficar mais leve, Para passar por todas as turbulências que você precisa passar. Você vai conseguir, no meio da escuridão, encontrar a luz, que está diante de você, mas por uma cegueira, dentro do egoísmo, dentro da vaidade, ou dentro mesmo da vitimização, e dos porquê você não conseguiu. E juntamente, quando você tem esse despertar mediúnico, você tem essa força para passar por tudo isso com mais leveza, Não é fácil, Mas vai ficar muito mais leve, porque você vai colocar em prática
tudo aquilo que você fala lá na marca. Tudo que você fala para a pessoa que está passando lá, você vai colocar para você também, né? E a mediunidade tem uma coisa, não há barganha. Não há barganha. Eu estou trabalhando no espiritual e quando eu desencarnar, quando eu for, né, lá para o plano espiritual, vai ser mais leve. Não existe essa barganha. Sabe como vai ficar mais leve? Quando você voltar para você e começar a fazer a reforma íntima, começar a olhar os erros, aonde eu preciso dos acertos. Esses erros serviu para quê? Para que eu não cometa novos atos, né? Que eu começo a fazer as coisas certas para ficar mais leve. Isso sim que é legal, que é bacana, né? E uma coisa também que sim que eu já ouvi, né, que não tem nada a ver, né, que as pessoas criam a ilusão e vão falando. Vamos supor, eu tinha um vovô, né, que trabalhava na mediunidade. Vou falar mais sobre uma pessoa que eu conheci. Ela era bezedeira, né, fazia os trabalhos maravilhosos, ajudava as pessoas, a casa dela era sempre aberta para as pessoas. Ela era 24 horas, como diz o outro. A pessoa bateu, ela podia estar dormindo, que ela levantava, né? Fazia aquele cafezinho, né? Com a humildade, né? Ia receber as pessoas. Então, quando ela foi fazer a passagem, ela passou leve, ela passou tranquila, porque ela deu o que ela tinha de melhor para as pessoas, né? Dentro daquela simplicidade. E aí, o desencarne dela foi leve, foi tranquilo. Ela deitou, repousou-se seu corpo ali sobre a cama e o espírito voltou, né? O espiritual. O espírito sempre volta ao espiritual, até mesmo quando a gente vai dormir, né? O nosso corpo desdobra, né? E vai no espiritual. Quantos passam por palestra, por tratamento, né? E depois retorna para esse corpo grosseiro. Então, o desencarne dela foi muito leve. E ela tinha uma filha, né? Que ajudava ela, assim, a receber as pessoas, ajudava a fazer um cafezinho, mas não benzia. E quando essa mãe desencarnou, passou um tempo, ela despertou a sua mediunidade, né? Não era que ela não era médium, ela também estava a trabalho, né? Porque ela ajudava a mãe dela, abrindo o portão, né? Conversando com as pessoas. Então ficou mais aflorada, né? E ela falou que fez a transferência da mediunidade. Não. Todos nós já viemos com esse adereço, né? Ela já tinha isso, mas como ela foi buscando conhecimento, e quando ela estava com a mãe dela, ela ia ouvindo, né? Então ela ia enchendo a sua mala, né, de conhecimento, né, sua bagagem de conhecimento. Então ela começou a passar isso, né? Então ela tá lá no lugarzinho da mãe, né? Não no lugar da mãe, no lugar que ela, né, agora se propôs, né? Ela benze. Então não houve a transferência. Isso já existia dentro dela, essa mediunidade, como existe dentro de cada um de nós, mas nós temos o momento certo de despertar, né? Então é isso que a gente tem que entender, que cada um temos essa responsabilidade, né? E muitas pessoas, elas vão nas casas religiosas, né? Quando ela desperta para a mediunidade, elas acham que vai para lá, que o serviço vai ficar mais leve, que vai ganhar mais dinheiro. Não existe isso. Se você tiver que passar pelos trabalhos no seu trabalho, você vai passar, só que você vai passar mais leve. E muitas pessoas deixam as casas religiosas porque não conseguiu ocupar aquele cargo que ele queria, não conseguiu ter o salário que ele queria, né? Eu conheço muitos que já saíram porque eles achavam que isso é fácil para eles. Não é fácil para ninguém, né? Conseguir o lugar ao sol, tem que ter muita luta, né? Principalmente a gente tem que buscar conhecimento, tem que buscar estudo, tem que preparar para o trabalho, né? Não querer puxar o tapete de ninguém. Porque quando eu quero puxar o tapete de alguém, alguém vai puxar o meu mais lá na frente, né? E a gente não precisa puxar o saco do patrão para ocupar um cargo maior. A gente tem que ser a gente mesmo, né? Tem que ser leal com a nossa essência, né? Não querer mostrar para as pessoas somente para barganhar, para ganhar dinheiro a mais. E tirar o lugar de alguém que está ali lutando e está sendo ele mesmo, né? Porque isso não é bacana, né? Isso é caráter, é ter caráter dentro de nós, é fazer o que é melhor, né? Muitas pessoas, elas estão ali numa firma, em vez de vestir a camisa, soar o melhor e agradecer pelo que ele trabalha, fica na reclamância, né? Que o patrão é isso, que o patrão é aquilo, que ganha mal, mas o que? Não dá seu melhor, fica na reclamância, fica na vítima, que ele é o coitadinho, né? Que o patrão quer o ruim.
mas ele não busca estudar, ele não busca ampliar, né? E dar o seu melhor naquele trabalho, porque quando ele sair dali, provavelmente ele vai precisar de referência. Então o patrão vai falar que ele é o quê? Se ele está só reclamando, que ele está dando nó, né? Ele vai falar o que é certo, né? E a outra empresa não vai querer. Vai querer aquele que vestiu a camisa e dedicou o seu melhor, né? Porque a gente tem que ser grato, né? Aquele trabalho naquele momento foi o que você pediu, foi o que você estava capaz de fazer. Então, por que não doar o melhor no seu trabalho? Isso também é ser médico, né? Eu dar o que eu tenho de melhor no meu trabalho, dar o melhor para os meus amigos, para minha família, para as pessoas que estão próximas a mim, né? E médio tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque como a gente é médio, está trabalhando com essas energias, então a gente está trabalhando com os irmãozinhos da luz, né? Então, mostrando essa luz para os irmãozinhos que estão na escuridão. Porque quando eu falo para vocês, tem milhões de irmãozinhos, né? No espiritual, que está precisando de ouvir uma palavrinha que a gente fala. Então, a gente está com os dois lados, né? O lado das sombras que estão precisando da luz e o da luz que está curando essas sombras, né? Os nossos pretos velhos, os nossos guias, nossos mentores, os nossos antepassados estão conosco. Então, o ambiente que a gente está levando essa responsabilidade. E muitos médios, o que eles precisam fazer? Eles precisam se conscientizar que a partir do momento que eu me responsabilizo a trabalhar nessa egrégora, né, da energia da positividade, eu preciso largar maus hábitos, né? Porque quando eu vou fumar, né, eu não tô fumando sozinha, né? Quando eu tô bebendo, eu não tô fumando, não tô bebendo sozinha. Tem muitos irmãozinhos comigo, né? Então os irmãozinhos, ele vê essa nossa frequência e eles vêm perto da gente. Aí tem muitas pessoas médias que vão pro boteco, que vão pra balada e incorporam, né, os pretos velhos, os exus, né? E isso é uma coisa assim que não tem nada a ver, né? Se você tá bebendo, se você tá numa balada todo perturbado, né? E aí, porque tem pessoas que são felizes quando bebem. Tem pessoas que fumam, elas sentem um prazer tão grande, por quê? Porque elas não estão sozinhas. É um companheiro que você está acendendo com você. Você acendeu um cigarro, tem um companheiro com você. Por isso que você sente, você pode estar naquela ansiedade, você fumou, você usou droga, naquele momento você encontra a paz, porque tem muitos com você, né? Então você está cheio de irmãozinhos com você. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, que o vício não faz parte dessa mediunidade, né, desse trabalho de amor, né? Então, se eu estou incorporando numa balada, que a gente não incorpora em qualquer lugar, não incorpora em qualquer lugar. Então, se eu estou incorporando em qualquer lugar, eu tenho que fazer uma revisão de consciência para ver com quem eu estou andando. Porque os Exus, as pombagiras, os preto velho não incorporam em baladas, em boteco, né, numa discussão, né? E começa a falar coisas que não precisa. Porque muita gente ainda usa essa mediunidade para jogar o seu lixo para fora e depois, né, vai magoar pessoas. Porque que acontece? Estava fora de si e estava junto com irmãozinhos daquela frequência naquele momento, né? Então, quando a gente vai trabalhar nos terreiros, quando a gente vai trabalhar com essa egrégora, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. O vício não pode fazer parte de mim. E tem o vício também da fofoca, né? De falar da vida alheia, né? Se eu tô falando da vida alheia, se eu tô aproveitando essa mediunidade, com quem que eu tô trabalhando? Eu tenho que olhar isso, porque o trabalho mediúnico, principalmente, é voltar para nós mesmos. É voltar para as nossas responsabilidades. É sair da nossa vitimização. É fazer o que é certo primeiro para mim, né? Para depois passar tudo isso para o outro, né? Quando eu fui para o centro espírita, eu fazia coisas assim que hoje, né? Hoje, se eu vou fazer, me dá até ânsia de vômito, porque não faz parte de mim mais. Porque nós estamos, sim, sendo lapidados. Nós não somos 100% certo, né? Uma das coisas, assim, que eu vi, assim, a partir do momento que eu melhorei, sabe? Que eu vejo, assim, que eu tô melhorando, porque é um passinho, sabe? É quando você começa a subir o degrau, meus pés é como se tá começando a sair do chão,
né? Eu tô começando a melhorar. Uma coisa assim que eu vi que eu melhorei, uma coisa simples, muito simples, depois que eu comecei a trabalhar essa mediunidade, que eu comecei a olhar o todo como respeito, né? Porque a gente olha para a natureza, a gente olha para os bichinhos, né? Uma das coisas foi um dia eu fui jogar um lixo, né? O caminhão do lixo passou na minha rua e eu peguei essa colinha e simplesmente joguei no lote vazio. Eu nem dormi de noite. Eu tive que levantar à noite, ir lá no lote que eu joguei essa colinha e retirar aquela sacolinha. Por quê? Porque o que há de melhor de mim, essa minha consciência me cobrou um respeito com a natureza, né? Um respeito com ela. A gente não pode ficar jogando lixo em qualquer lugar. Tem o lixo certo, separar o lixo. Hoje eu não jogo qualquer lixo, eu separo o lixo. Eu aprendi isso, por quê? Porque a minha consciência cobra um respeito maior o nosso lixeiro. Isso também faz parte da nossa mediunidade. Então, quando a gente vai fazer uma oferenda, né, para os nossos orixá, oferenda é oferecer o que a gente tem de melhor dentro de nós, né? Então, se eu estou fazendo um trabalho bacana, eu vou fazer uma oferenda em agradecimento aos meus orixá, que eu faça uma comidinha bacana, uma comidinha limpinha e ofereço para as pessoas, né? Às vezes eu vou pôr num local ali, né, que vai passar muita gente, que passa pessoas que estão com fome, coloca no lugar limpinho, que uma pessoa pode pegar aquilo e comer, né? Porque eu estou oferecendo algo de bom para a pessoa, né? Então, agora, se você faz e coloca coisa ali em determinado lugar e deixa lá Deus dará, o que você está oferecendo? Você está oferecendo o que você tem. Então, é isso que é a nossa responsabilidade. E se eu fui lá, eu fiz essa oferenda e não passou ninguém naquele momento, não comeu aquilo, né? Que eu vou lá no outro dia, eu faço a limpeza, né? Eu tiro tudo aquela comidinha, né? Aquela balinha, aquele docinho que eu coloquei lá, eu limpo, não deixo lá, né? Para que as outras energias, né? E pessoas vão passando olhando e falando mal, né? Então, eu tenho que ter respeito com essa natureza, com o lugar onde eu coloquei aquilo que tinha de melhor dentro de mim. E a gente tem que saber que aquilo que eu estou oferecendo para o outro é aquilo que eu vou receber. Então, olha a responsabilidade que nós temos conosco mesmo, né? Porque se eu ofereço lá na oferenda aquilo, é aquilo que eu vou receber. Então, temos que ter muito respeito, porque nós somos o remetente, né, da nossa correspondência. Nós vamos receber tudo aquilo de volta. Eu lá na casa onde eu trabalho lá tinha um monte de balinhas e bombom para Cosminho, e eu peguei lá uma balinha e peguei um bombonzinho, e a médium danou comigo, falou que os Cosminho ia danar comigo, que eles e minha. Nunca vi falar que a espiritualidade bate na gente. O que bate na gente é a consciência pesada dos atos que eu estou fazendo. Então, quando eu peguei aquilo, eu sabia que estava limpinho, que eu podia pegar, porque foi oferecido com muito amor e com muito respeito. A espiritualidade, ela não é egoísta. Quem é egoísta somos nós. Nós é que somos egoístas. Então, ofereça o que há de melhor para você, porque aquilo vai voltar para você, né? Tem uma balinha para Cosmin? Pode chupar, viu? Pede licença e chupa. Tem uma oferenda lá? Pode pedir licença. Se você tá com fome, passou lá, viu o franguinho, né? Tá limpinho, porque a pessoa teve a caridade de arrumar lá no lugar limpinho para você. Porque eu particularmente, se eu tiver de fazer uma oferenda, eu faço ou com uma cesta básica, ou um bolo eu ofereço para alguém, quando eu quero agradecer a essas energias que estão comigo, né? Eu mentalizo uma pessoa que está precisando, eu levo, né? Levo um cafezinho para um mendigo na rua, eu entrego em mãos, mas tem pessoas que preferem fazer na esquina, em qualquer lugar. Então, saiba que você está oferecendo o que você tem e você vai receber. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. E esse assunto da mediunidade, ele vai muito longe, ele vai muito além, né? Então, a gente precisaria de horas e horas e horas para falar sobre isso. Então, no próximo encontro, né, quem sabe a gente volta a falar novamente dessa responsabilidade de ser médium, que é olhar dentro de nós. O padre é médium? É. O pastor é médium?
É. Aquele irmãozinho que dá conselho na rua? É. Aquele mendigo que tá na rua? É. Médico? É. Só que ele ainda não despertou ainda para o melhor que há dentro dele. Mas um dia ele vai despertar. Talvez não seja nessa vida, porque ainda não está tendo força suficiente para se levantar, né? Para levantar para quem? Para ele mesmo, para olhar que ele não é vítima, que ele merece respeito, né? E nós merecemos olhar para aquele irmão com muito respeito. Aquele irmãozinho que está lá na rua jogado, aquele que está lá no asilo, aquele que está no vício, aquele que está na droga, aquele que está preso, ele faz parte de mim. Então eu tenho que emanar essa energia boa, né? E não ficar na crítica, no julgamento, porque nós enviamos aquilo que temos dentro de nós. Então que nós possamos enviar o que há de melhor que existe dentro de nós, porque todos nós temos o melhor, né? E isso vai fortalecer as pessoas um dia, né? Cada um vai chegar no momento certo. Aquele palestrante que falou a palestrinha e que só um ouviu naquele momento, aqueles que estavam lá, que estavam dispersos, porque hoje as pessoas estão muito dispersas no trabalho, né, em outras coisas, aquele palestrante que falou lá, a palavra dele, ela não evaporou não, ela ficou ali. Em algum momento, alguém ali que está disperso vai despertar e vai ouvir essa palestra. Eu conheço uma pessoa que estava lá no vício, na droga, e um pastor chegou lá e falou um monte de coisas bonitas, e no momento ele não estava preparado para aquilo. Ele simplesmente, naquele momento, ele falou: o que esse pastor está falando? Que isso? Que coisa? Né? Ele mesmo me contou, me relatou. Hoje ele é pastor. Hoje ele está lá no rebanho, né? Levando a palavra para suas ovelhas, para cada um, né? Mas ele disse que um dia que estava na casa dele, ele simplesmente ouviu que o pastor falou. Então, a palavra não ficou em vão. Ela foi tocada no momento certo. E nós somos tocados no momento certo. Nós não somos melhores que ninguém, né? Estamos aqui para nos conectar com todos que somos conectados, né? Cada um de nós faz parte de nós mesmos. Nós somos ligados, nós somos pérolas no cordão, que esse cordão é Deus, é o todo, né? Chame de que você quiser, mas nós somos unidos pelo elo dessa egrégora, desse todo, né? E gratidão imensamente pela oportunidade de passar, né, essa mensagem para cada um de vocês, que vocês possam despertar o que há de melhor dentro de vocês. Beijo grande no coração de cada um. Assim seja e assim é.